CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Os companheiros aqui presentes, aos que nos acompanham de casa, estamos iniciando a nossa reunião de hoje, sábado, 10 horas. Vamos ter outra reunião igualzinha, com o mesmo tema que de agora, hoje às 5 da tarde. Temos reunião pública também às quartas-feiras. Quarta-feira é às 3 da tarde e às 7 da noite. Na quarta-feira nós temos o trabalho da cura, temos o passe de cura. Então a gente sempre pede que quem estiver precisando de algum acompanhamento, seja ele físico, seja ele emocional, espiritual, que após a reunião se mantenha no mesmo lugar, aí na cadeira, que um médium da casa virá conversar e encaminhá-lo para o passe de cura ou não. Nem sempre a gente está precisando de passe de cura. A gente às vezes está precisando de estudar, de vir mais vezes à casa espírita, criar um vínculo maior com a nossa casa, com os estudos doutrinários. Nós temos tantos cursos aqui na casa, temos cursos aqui de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente escolher o horário que dê para nós, porque às vezes o nosso trabalho remunerado não permite que a gente venha qualquer dia, a qualquer hora. Mas nós temos vários cursos. E aí temos ali a nossa livraria com os livros que nós utilizamos nos cursos. Então é só a gente aproveitar. A doutrina espírita nos pede isso, que a gente se comprometa com a nossa casa espírita, vindo mais vezes, essa assiduidade no estudo, nos equilibra, nos acalma, nos dá coragem para a gente enfrentar as nossas dificuldades. E hoje, sábado, nesse horário dessa reunião, nós temos funcionando simultaneamente o trabalho da obra social Antônio de Aquino. As mães, os pais estão lá atrás no telheiro, as crianças estão separadas em salas pelas idades, sendo evangelizadas. É um trabalho muito sério, muito bom, muito importante. A evangelização das crianças é uma coisa muito importante, porque auxilia o trabalho dos pais na educação. Porque o tempo que estão aqui, estão aprendendo uma porção de coisa boa para a educação deles, para a formação moral deles. Estão aprendendo a se cuidar, hábitos de higiene. Então, tudo isso é muito importante. Então, quem tiver suas crianças, seus filhos, seus netos, não deixem de trazer para a evangelização, que faz um bem enorme para as crianças e para os pais, né? Porque a criança sempre leva para casa o que ele escutou aqui. E é muito importante isso. Para o trabalho da obra social, a gente sempre pede muita ajuda. São muitas famílias que a casa está atendendo e já está atendendo em vários dias da semana, não só hoje, sábado. E todos que aqui chegam tomam café da manhã. Quando é 11, 11h30, almoçam. Então, nós precisamos de tudo que tem na casa da gente, tem que ter aqui. O café que a gente toma em casa, o almoço que a gente come em casa. Então, a nossa casa precisa de muito auxílio, tanto dessa parte alimentar, como da parte de higiene. Os banheiros são todos branquinhos, bonitinhos, limpinhos. Aquilo precisa de muito sabão, detergente, água sanitária, precisa de vassoura, pano de chão, rodo. Olha como a gente pode colaborar, não é? Se trouxer um pano de chão, já tá colaborando. Para o café, se trouxer um pacotinho de café, 1 quilo de açúcar, um leite em pó, o que puder trazer, estará colaborando. É só a gente pensar, quando nós vamos tomar o café da manhã em casa, que a gente diga assim, vou levar isso aqui hoje. Se eu tiver no armário 2 pacotinhos de café, eu trago 1 para cá. Se eu tiver 2 quilinhos de arroz, eu trago 1 para cá. Porque também fazemos a cesta básica. Muitas pessoas também, quando vão para casa, levam a cesta básica. Precisamos de roupa de cama, precisamos de roupas femininas, roupas masculinas, sapato, tudo que estiver em bom estado.
esteja usável. As roupas estejam limpas, tudo com botãozinho, com fechecler, com bainha, não é? Porque a gente aqui não tem costureira. Então, se trouxer para cá uma roupa sem botão, sem fechecler, né? Uma roupa sem bainha, não vai resolver o problema da gente. Então, vamos trazer aquilo que a gente puder trazer. Vamos colaborar com a nossa casa. Peço sempre que, por favor, diminua a campainha do telefone, quem estiver com o telefone, para que não toque na hora da reunião. E um aviso importante: nesses 3 dias de carnaval, nós vamos ter o nosso encontro aqui na casa. Domingo, segunda e terça-feira de carnaval, de 9 ao meio-dia. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. É encontro de carnaval, mas para nós é encontro sobre o Livro dos Espíritos. Então, quem quiser que vier à casa, que vai ser um prazer muito grande a gente estudar junto, pode trazer o Livro dos Espíritos. Eu vou até adiantando, nós vamos estudar da questão 459 a 472. Então, em casa já vai pegando o Livro dos Espíritos para ter uma ideia do que nós vamos conversar aqui nesses 3 dias. É sempre muito bom, a gente sai daqui assim, muito leve, nos nossos encontros, porque é uma oportunidade que a gente tem de tirar nossas dúvidas. Vai ter uma musiquinha tocando aqui para a gente se alegrar e se emocionar, porque elas falam de Jesus e falar de Jesus emociona a gente, né? Mas vão ser 3 dias muito bons. Aí a gente começa às 9, 10h30 a gente dá uma paradinha, de 10h30 a 10h45 para tomar um cafezinho. Quem vier e quiser colaborar com um pacotinho de biscoito é muito bem-vindo, porque vai ser um cafezinho com biscoito. Nesses 15 minutos para a gente esticar um pouquinho as pernas, né? Porque ficar sentado de 9 a meio-dia também cansa. Mas vamos participar. Vai ser muito bom para todos nós, né? Mas é isso aí, gente. Então vamos ver. Vamos iniciar hoje, na hora do passe. O nosso companheiro Leonardo vai nos falar do Evangelho. E o nosso estudo, que vai ficar a cargo da nossa querida Deusimar, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. A leitura do Evangelho que vai ser falada durante o passe é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o item 13, que ainda estamos estudando sobre beneficência, é uma mensagem do Espírito Caritas, e diz assim: chamo-me Caridade, sou a rota principal que conduz a Deus, segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho dizer-vos: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus existe, vós sois suas amadas e suas eleitas. A lição continua, nós vamos ter uma explicação durante o passe, mas quem quiser em casa, Evangelho capítulo 13, item 13, que a mensagem é maior que isso. Então vamos fazer a nossa prece, vamos pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, com o nosso coração agradecido, Senhor, estamos aqui, diante de Ti, diante desses espíritos amorosos que aqui trabalham, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, e toda essa coluna de espíritos que trabalham aqui incansavelmente, sempre nos encorajando, nos fortalecendo, nos amparando, nos intuindo, Senhor. E por isso estamos aqui iniciando esse sábado de uma maneira tão saudável. Então nós te pedimos, Senhor, que envolva esta nossa casa de amor, que envolva a todos os trabalhadores da casa, a todos os setores que estão em funcionamento.
Ampare a todos nós, Senhor. Ampare os companheiros que vão nos dirigir a palavra, para que possamos, ao sair daqui, nos sentirmos bem melhores do que quando aqui chegamos. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Deusa vai nos falar, a Deusimar, que a gente chama ela de Deusa também. Ela vai nos falar Livro dos Espíritos, ela vai falar da liberdade de pensar e da liberdade de consciência. Eu vou ler a primeira perguntinha, tá, Deusimar? Então, Kardec perguntou assim para os espíritos: há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos responderam: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois ele não conhece entraves. Pode-se deter-lhe um impulso, mas não anulá-lo. Então, que Deus abençoe a nossa companheira. Bom dia a todos. Bom dia. Que possamos, nesses minutos que iremos passar juntos, sentir a presença de Jesus entre nós, as vibrações do alto, dos espíritos amigos que nos auxiliam na manhã de hoje, de sábado, iniciando o carnaval. Para muitos, né, estão já fantasiados, brincando, se divertindo. Esperamos que as brincadeiras, que as diversões sejam todas elas ligadas à paz e à harmonia, porque nós estamos no mundo e ainda vivenciamos as coisas do mundo. E não cabe a nós julgar e nem criticar aqueles que gostam de participar das festas, né? A gente torce e faz prece para que todos possam passar na harmonia e que tudo saia em tranquilidade, né? Mas nós estamos aqui hoje, o tema que nos foi colocado são questões do Livro dos Espíritos, as questões 833 a 842, que está nas leis morais, que é uma lei de liberdade, né? E é muito interessante porque Kardec há tanto tempo escreveu, trouxe essas mensagens, né, em forma de perguntas e respostas através dos espíritos superiores, falando de um tema que hoje está sendo muito comentado, que é sobre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Quando nós ouvimos, né, há pouco a nossa irmã falar do estudo sobre que tem os dias de carnaval, a casa também onde nós trabalhamos estará aberta também, porque muitas fecham esse período, né? Mas é interessante que o Dr. Bezerra, ele tem uma fala que assim, muito me admira. Os espíritas passam o ano todo, né, reverenciando Jesus, e quando chega em tal época, que ele se refere agora, reverenciam, né? Aí ele dá o nome lá, o significado do carnaval. Mas é claro, dentro de uma compreensão, e ele não fala isso fazendo uma crítica, mas nos alertando que esse momento ele é propício para algumas vibrações mais densas, e quando nós nos reunimos no propósito de estarmos vibrando, pensando no amor, pensando naqueles que estão, né, aí, que a gente sabe que ali no campo de Santana é montado várias cabanas para que possam atender aqueles que desencarnam nesse momento, nesse período, e os que estão brincando, que passam do tom, né? Então, Dr. Bezerra nos chama essa atenção. Quando a gente escuta, né, que uma casa vai estar aberta para o estudo, para a orientação, isso é muito gratificante, a gente vê o desenvolvimento e o pensamento
né, que a doutrina espírita está fazendo com que nós reflitamos nesse momento, de que é bom nós estarmos com as nossas portas abertas, né, com os centros, com as casas espíritas, para esse acolhimento, porque nesse exato momento nós imaginamos assim, somos nós encarnados que estamos aqui. Não, há muitos desencarnados que esperam de nós aquilo que nós viemos dar na manhã de hoje, ou seja, orientação, consolo, amparo, transmitir as nossas boas energias. Então isso é muito bom, nós sabermos que estamos aqui na Vargem, né? Um pontinho aqui, outro acolá, unidos num só pensamento, que é o pensamento de Deus, de amor, né? E nossa irmã falou sobre o estudo, né, da 459, que exatamente vai tratar um pouco dessa questão do pensar e da nossa consciência, né, que é das influências dos espíritos. Nesse momento, nós estamos influenciados pelos espíritos, aliás, todos os momentos da nossa vida, do nosso dia, por mais que nós não percebamos que estejamos envolvidos, mas nós estamos o tempo inteiro pensando. Alguém para de pensar? Não, por mais que a gente deixe no sofá e diga assim, agora eu não quero pensar em nada, não tem como, né? Você vai continuar pensando. Então Kardec, nessa primeira pergunta que a nossa irmã leu, né, ele fala sobre a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, né? Então, o que é a consciência, né? E aí a gente vai buscar o sentido da palavra, para a gente entender melhor as perguntas e as respostas dos espíritos. Então, consciência, o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou totalidade de seu mundo interior. Olha que interessante, porque aqui ele está falando não só do sentimento, mas também do conhecimento que nos permite, né, vivenciar, experimentar ou compreender os aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Ele não está falando do mundo interior do amigo, ele está falando do nosso mundo interior. E é muito interessante quando lá no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, em que está lá relacionado a alguns mundos, né? E quando se nós levarmos ao pé da letra, falar sobre as moradas, mas cada um de nós é uma morada. Cada um de nós é um mundo. Eu tenho o meu mundo. Como? Com o meu conhecimento, o meu sentimento, com aquilo que eu experimento, com aquilo que eu transmito. O meu mundo não é igual ao mundo da minha irmã. Então, quando ele fala nesse mundo interior, no nosso íntimo, somos espíritos individuais, né? É interessante que quando nós buscamos a doutrina espírita, nós buscamos as transformações e às vezes queremos uma transformação de imediato, uma mudança que nós não temos como fazer no imediatismo. Ela é devagar, ela é lenta, porque é preciso conhecer. Tudo que nós formos fazer, se nós não tivermos conhecimento, não vai agregar valores em mim e nem no outro. Então, nós precisamos entender o porquê que eu preciso experimentar todas essas coisas para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Então, quando ele fala, né, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Quando ele pergunta se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E aí a gente vai ver que elas estão ligadas. Penso, já dizem os filósofos, logo existo. Então, a gente recorda aquela frase de Paulo, que está lá em 1 dos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, quando ele diz assim:
tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha o sentido de liberdade que ele traz para nós aqui. Eu posso tudo. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Mas tudo me convém? Esse é o sentido da liberdade em que Paulo está falando. É muito interessante essa frase dele. Tudo me é permitido, tudo eu posso, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele ainda acrescenta essa outra frase. Essa é o verdadeiro pensar, liberdade de pensar. Por quê? Porque eu não me permito o domínio. Então a gente observa que nós estamos, nesse momento, experimentando vários tipos de domínios de pensar. Há pessoas que elas têm aquelas monoideias, mais tarde ele vai falar sobre as crenças de cada um, e aí nós ficamos um pouco bitolados, porque nós não abrimos esse leque para um desenvolvimento do pensamento sadio. E aí nós vamos nos habituando aos pensamentos ruins. E aí a gente vai observar que mais tarde ele fala, né, dessa liberdade que ela não é absoluta, como a felicidade não é absoluta. Tem certos momentos em que nós somos travados e aí às vezes nos perguntamos, mas por quê? Nós sofremos as interferências. Nós somos espíritos. Os mais materializados, encarnados. Os menos materializados, desencarnados. Porque os desencarnados também têm lá a sua matéria. Então a gente observa que o tempo inteiro nós estamos fazendo esse intercâmbio. E nós sofremos essa liberdade de pensar quando nós nos permitimos, né, aderimos os pensamentos dos nossos irmãos mais inferiores. E por que eles se associam conosco, com o nosso pensamento? Porque nós vibramos na mesma faixa. Porque o nosso rádio está sintonizado na mesma faixa. Então, quando Paulo reflete sobre isso, de que tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que saber identificar qual é o meu pensamento e qual é o pensamento que está interferindo com o meu, que está dialogando com o meu. Vocês já observaram, muitas vezes a gente anda pelas ruas e a gente encontra irmãos nossos falando sozinhos, né? Aparentemente sozinhos. Imaginamos a nuvem de pensamentos que esses irmãos estão ali naquele momento envolvidos. Estão ali, né? Outro dia eu sentei, eu sou muito observadora, né? Andar de ônibus é muito bom porque a gente vê tudo. A gente anda de carro, não vê nada, né? Mas quando a gente anda de ônibus, a gente observa tudo. E eu estava sentado no ponto do ônibus, aí chegou um senhor. E ele começou a conversar. E eu comecei a responder, achando que ele estava conversando comigo, né? Porque estávamos só nós dois. E aí ele olhou assim para mim, foi interessante, porque os nossos olhares se encontraram, né? Ele deve ter achado, essa menina está maluca, né? E aí eu olhei assim, né? E ele ficou assustado, mas ele estava fazendo cálculo, sozinho, gente, de cabeça, era muito interessante. Ao mesmo tempo que eu fiquei olhando, né, preocupada, deu vontade de rir, né? Porque ele estava, na cabeça dele, eu imagino, com uma calculadora na mão, porque ele estava fazendo assim, esses gestos e falando, né? Fazendo continhas ali. Eu falei, meu Deus, olha aí, um grande matemático, né? Foi um professor excelente que não soube, né, controlar, ter esse domínio do pensar, né? E assim a gente observa muitos que estão à nossa volta, que a gente encontra, falando sozinhos. Então, nós somos realmente, né, como
Paulo fala, essa nuvem que nos rodeiam de pensamentos externos e internos, que é o nosso. Vivemos uma grande luta, né? Então, esse sentido ou percepção, né, que ele fala, que o ser, ainda da consciência, quando ele fala assim, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, está no nosso pensar também esse sentido da moral, da questão da moral, do que é certo e do que é errado. E a gente observa que tudo tem uma escala evolutiva no nosso pensamento. O que é certo para mim pode ser errado para minha irmã. O que é errado para ela pode ser certo para mim. Então, a gente vê os níveis que nós estamos, esses mundos diferentes que cada um de nós habita. Na questão 836, Kardec faz assim: o homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência? Temos como? Olha a resposta, gente. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, vamos ver aí a diferença. Então, quando a gente fala que essa liberdade ela não é absoluta, aqui está a resposta. Ó. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. E aonde está as leis divinas? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Não é na nossa consciência? Então, estar na nossa consciência todas essas leis. Mas cabe a minha evolução para discernir e para entender esse certo ou errado, o que é moral e o que é imoral. Então, nós já podemos, através dessa consciência já desenvolvida, com o entendimento da doutrina, nós já temos essa liberdade, né, de fazer as nossas escolhas, de ter a nossa direção, utilizando do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é outra questão mais à frente. Então, a gente vai adquirindo formas, né, valorosas de discernir e de utilizar com proveito o nosso livre-arbítrio. Coisa que a gente, nós espíritas, nós estamos falando na casa espírita, então vamos falar de nós, né? É bom a gente estar nas casas dos outros e falando das crenças que os nossos irmãos adquiriram. Então, assim, às vezes nós nos deparamos com irmãos espíritas que tudo ele culpa, né, a questão do livre-arbítrio. Ah, mas foi o nosso livre-arbítrio. Como se o livre-arbítrio não fosse uma escolha nossa, que nós fizemos. A escolha é sempre nossa. Mas como a culpa é minha e eu culpo a quem eu quero, né? Porque é minha, eu dou a quem eu quero. Então, nós vamos sempre postergando essa questão das nossas más escolhas, de nós não termos feito a boa escolha. E aí, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma frase assim, lá no capítulo 21, a consciência é o centro da personalidade. Leon Denis é profundo, né? Ele vai direto, né? Atende ali, porque a consciência é o centro da nossa personalidade. E o que nós somos? Então, o que eu penso, eu reflito, eu sou. Então, é a minha personalidade. Como é a minha personalidade? Porque está aqui, ó, ele coloca. E não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, de agir, pensar e querer. Então, ele vai mais à frente ainda,
né, do que a resposta aqui que os irmãos dão a Kardec. É um livro excelente. Quem tiver a oportunidade de estudar, é um livro que tem um alcance gigantesco para falar, né, do que nós somos, da nossa origem e para onde nós vamos. Na 837, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, os tornará hipócritas. Tem momentos das questões do Livro dos Espíritos que a gente tem vontade de saber quem é que dá essas respostas, né? A gente tem logo lá no início, né, os espíritos que participaram da obra. Mas no final, tem alguns assinam, como Santo Agostinho e outros, né? Mas tem respostas assim tão diretas que parece que eles já estão chateados com alguma coisa, né? Com algumas perguntas insistentes que Kardec faz, porque ele faz 2, 3, com palavras diferentes, mas com o sentido da pergunta é o mesmo, porque ele ainda não está satisfeito com aquela primeira. Parece até que Kardec já sabia da nossa dificuldade de entender, né? Então ele fala, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Isso é nítido, né? Nós observarmos essa liberdade de pensar, o pensamento desses grandes espíritos que estiveram na Terra. Há tão pouco, o Chico Xavier. Um pensamento totalmente diferenciado do nosso. Um pensamento voltado para a humanidade. Não era um pensamento como nós ainda agimos, pensamos só em nós. Não, Chico, era o contrário. Ele esqueceu de si mesmo no sentido de experimentar as vivências do mundo terrestre. Mas pensando na humanidade, viveu para a humanidade. E aí a gente reflete, Chico foi homem. Ele se vestiu da carne que nós nos vestimos, assim como Jesus. Então a gente observa essa diferença quando o Espírito coloca no final que há características, né, diferenciadas da verdadeira civilização e do progresso. Já mostram esses grandes homens mais civilizados e mais preocupados com a questão do progresso, com a questão evolutiva da criatura. E aí a gente vê, hoje há uma grande, nós observamos, né, que por mais pequena que seja, basta a gente ter, né, essa liberdade de pensar e focar nas coisas boas que estão acontecendo, esquecer as coisas ruins, que a gente observa que as pessoas hoje só pensam em política. Falei, gente, não estudaram a doutrina espírita. E a gente vê que os espíritas mesmos, né, só pensam em questão política. Está lá nas primeiras frases do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel, fazendo o prefácio, ele deixa claro para a gente. Política é coisa secundária. Então vamos nos preocupar com o que de fato nós precisamos mudar esse comportamento que nós, quando estávamos lá, fazendo aquele intensivo lá nos Mensageiros, lá na colônia, nosso lar, nos comprometendo com a doutrina, né, que eles nos pedem, sejam os representantes do Cristo, da doutrina de Jesus. Vamos nos amar e deixa os políticos com suas politicagens. Vamos fazer a nossa parte, porque cada um de nós vai para o inferno ou para o céu com as nossas próprias pernas. Ninguém vai com as pernas dos outros. E aí a gente, nesse momento, a gente esquece da nossa proposta que nós temos que cumprir aqui na Terra. Nessa questão de ajudar no progresso
E ajudar no progresso é nos ajudar, porque o progresso, ele será feito conosco, ele vai acontecer, é lei. Mas nós precisamos acompanhar, porque aqueles que não acompanharem retornarão, né, a uma condição de situação de dificuldade. E nós não queremos mais, porque dificuldade a gente já sabe o que é. E aí a gente vê que as desigualdades das condições sociais são obras dos homens e não de Deus, né? Quando os espíritos falam dessas características, né, dos homens e dessa verdadeira civilização, já observamos. É uma minoria aos nossos olhos, porque isso não é apresentado. Mas existem muitos espíritos trabalhando nos dois planos da vida para que esse progresso, para que nós possamos alcançar esse progresso conforme ele for caminhando. E nós observamos que está rápido. O nosso dia parece estar mais curto. Trabalhamos o tempo inteiro e ainda falta coisa para a gente fazer. Às vezes, na casa espírita, a gente chega e aí a gente pensa que não tem nada para fazer. Porque a gente chega, está tudo arrumadinho, está tudo organizado, né? E é interessante que a nossa mentora, numa mensagem recentemente, ela estava falando sobre o trabalhador na casa espírita. E é claro, sempre aquele puxão de orelha com docilidade, né? Mas a gente sabe que é para abrir os nossos olhos. E ela estava falando que o trabalho na casa espírita, muitas das vezes, ele não precisa de autorização. O quintal está sujo? Eu não preciso. Nilton, me presta uma vassoura ou me dá, eu posso varrer? Pega a vassoura e vai varrer. Vai limpar. O banheiro está sujo. Me presta aí um sabão, como a nossa irmã falou. Então, há coisas que não têm necessidade de autorização. Chega e vai trabalhar, faz o seu trabalho. O Chico não falava, né, que chegava lá no centro dele, ele sempre tinha muitas vassouras, né? E outro dia alguém me perguntou, passa um rapaz vendendo as vassouras, né? E aí eu compro logo umas 10 vassouras e deixo ali pendurada. Alguém falou, nossa deusa, para que tanta vassoura? Eu falei, se você ficar 2 horas mais comigo, você vai saber por que tanta vassoura, né? Então a gente vê a necessidade do trabalhador se empenhar mais. Como ela disse, a casa é nossa. E nós somos donos de casa. Nós sabemos o que uma casa precisa, né? Então, para alcançarmos e para adquirir essas características de espíritos mais elevados, nós precisamos nos empenhar mais. E ele fala, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, sendo consequência da necessidade de viver. É um dos primeiros. A 838. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? E os espíritos respondem, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, a gente observa que nos dias de hoje, nós, infelizmente, ainda estamos experimentando espíritos com pensamentos equivocados do passado, que ainda pensam que a sua crença é melhor do que a outra. A gente não vê o tempo todo as pessoas colocando fogo nos terreiros de Umbanda, Candomblé, apedrejando as casas espíritas, quebrando as imagens. Não é isso que a gente experimenta? Nos dias de hoje, em pleno século XXI, aonde nós poderíamos estar com essa liberdade de pensamento, de consciência mais evoluído. Porque não nos cabe criticar qualquer crença. Mas eu não posso ter a minha doutrina como a única salvação, né, para aqueles que seguem, e como a única verdadeira. Então ele coloca, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem.
Então, se aquele templo religioso tem 50 causando danos morais a alguns, mas tem 2, 3 ali reunido, como Jesus falou, em seu nome, está servindo para aqueles. Aqueles que estão ali apenas pela hipocrisia, por vestir, né, uma vestimenta de religioso, ele vai passar ainda algumas reencarnações para entender. E assim somos nós. Eu gosto muito quando Santo Agostinho no Evangelho nos pede que sejamos espíritas de fato, né? E aí a gente vai ver o que é ser espírita de fato. E aí a gente vai ver, quando você estuda essas leis morais, você vai perceber, porque nós ainda nos encontramos distante, mas já demos um passinho, né? Só nós hoje, em pleno sábado de carnaval, estarmos aqui, né, me ouvindo, não sou um Divaldo, imagina, já estamos aí subindo um segundo degrau. Então, a gente observa, né, que o que a religião te conduz? Se ela te conduz ao bem, siga essa religião. Agora, se ela estiver te causando mal, procure outra, né? E a gente, quando Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 21, ele diz assim: examinai tudo, abraçai o que é bom. Então, nós podemos experimentar, vivenciar as nossas crenças, mas apenas siga aquela que te faz bem. Aquela que faz bem, que te transforma. Se você é bom para o próximo, você está sendo bom com você mesmo. Agora, se você é bom só com você, tem algo de errado. Na 839, Kardec pergunta: somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Não é o que nós experimentamos hoje, né? Que a gente vê o tempo todo das pessoas hostilizando aquele que não segue a mesma religião que você, ou a mesma doutrina que você, que não pensa igual a você. Imaginamos se estivéssemos aqui com um pensamento único, pensando a mesma coisa. O bom não é essa diferença que nós temos? Imagina se nós torcêssemos pelo mesmo time. O bom não é ser um ser Vasco, outro Flamengo, outro Botafogo, outro Fluminense, América. O bom não é essa diversidade, sem haver as brigas. Porque tudo que nos causa danos é esse extremismo, é essa rigidez que nós temos. Então, nós temos pensamentos diferentes para que nós possamos evoluir. É um auxiliando o outro. E aí ele fala assim, ó, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Como é que eu posso impor? Eu sou de uma família grande e só eu estou na doutrina espírita. Minha avó é evangélica, minha mãe é católica, meus irmãos, eu não sei o que são, porque uma hora vão no centro, outra hora vão na igreja. Bom, eles estão ainda nas indecisões. Mas eu vou impor. E às vezes, né, nós passamos por dificuldades e é muito fácil nós estarmos de fora e julgar o outro. Porque diz assim, nossa, mas por que você não leva ele para o centro? Como se fosse, né, um cão que vamos lá para o centro, e aí eu levo aquele cachorrinho para ficar ali comigo. Não é assim. Não é desta forma. Sempre que houver necessidade de um esclarecimento, se me pedir, eu estou disposta a oferecer. Mas jamais vou impor, porque é coisa triste você estar no lugar por imposição. Nós já estamos na casa espírita por essa liberdade de pensar, de pensamentos diferentes que a doutrina espírita nos oferece.
né? Oferecendo ali a lei de ação e reação. Tudo que eu faço, tudo que eu planto, eu vou colher da mesma forma, o mesmo fruto, a mesma semente que eu plantar. Então, por que eu tenho que obrigar o outro a estar nesse mesmo caminho? Serão todos muito bem-vindos, mas no seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo. Às vezes nós somos a esposa a estar na casa espírita, o marido não vem porque não gosta, às vezes é o marido, a esposa não vem porque não gosta, é o filho que não vem. E assim nós vamos seguindo, porque a evolução é individual, é para cada um. Então nós vamos nesse caminho, seguindo, né, com as nossas pernas, com as nossas escolhas. Então a gente vê, né, que essa intolerância, né, que a gente vive, ainda essa intolerância religiosa, ela precisa ser mudada, né? As leis precisam ser mais aplicadas, porque a gente observa, a lei existe, mas a aplicação dela não existe. Porque dá o direito, né, àquela pessoa que não comunga com a sua crença, dá o direito de ir lá e botar fogo no seu templo, na casa onde você trabalha. Isso é intolerância. A intolerância não é nada saudável para ninguém. Nenhum tipo de intolerância. E na 840, será atentar contra a liberdade de consciência, opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Olha, não é muito semelhante à questão anterior que Kardec faz? Será atentar contra a liberdade de consciência, opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira a liberdade. Então a gente vê, nós a gente já vem, né, há séculos e séculos de crenças, de dogmas falsas a respeito da criação de Deus, a respeito do próximo. Então, quando Moisés traz para nós, naquela época, um Deus único, nós já deixamos de acreditar em vários deuses, então nós já focamos ali, habituamos a nossa mente, o pensamento de entender que existe um único Deus, e que nós somos as suas criaturas. Somos irmãos, em paternidade, porque Ele é o Pai de todos nós. Então a gente já vem com maus hábitos, e a gente observa que muitas vezes nós encontramos, né, nos lugares em que a personalidade do outro, quando ele fala que a consciência, a nossa própria personalidade, ela se reflete naquilo em que eu fui no passado. Então a gente enxerga o outro, vê o outro com as nossas lentes, o outro no passado. E assim a gente vai criando, às vezes, animosidade. Há pessoas que a gente não consegue conviver bem. Por quê? Se essa pessoa nunca te causou nenhum dano nesta reencarnação, é porque você consegue ver naquela pessoa o que ele é. Mas se eu já tenho esse entendimento, né, dessa situação, da reencarnação, eu preciso me melhorar para que eu possa conviver bem com aquele semelhante. Então, às vezes, né, a pessoa diz, eu não fui com a sua cara. Mas por quê? Como ele fala aqui, são através de atos de outras que elas nesse momento estão aflorando, né, e vocês conviveram, e aí
tem os atritos. A gente vê isso muito com marido e mulher dentro de casa, né? Que às vezes não, né? Dificilmente já não tenham vindo ali, já várias e várias vezes, juntos ali naquela mesma família, para acertar as suas pontinhas, né? Para acertar as arestas. Então, na 841, nós já estamos encerrando, ele fala assim, ó: devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho, a verdade, os que se desviaram para falsos princípios? Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus. Olha, gente, olha quanta sabedoria nessa resposta, né? Ele está perguntando aqui se a gente pode, né? Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas. E a gente vê muitas delas, né? A gente vê muitas ainda crenças abusando dessa liberdade de pensamento, de consciência, dessa bondade do ser humano, para usurpar aquilo que pouco ela tem. E a gente pode, né, impedir ou pode deixar, né, que esclareça aquela pessoa a respeito dessa crença que ela está seguindo. E aí ele fala, né, que certamente se pode, mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus. E aí ele coloca como a exemplo de Jesus: pela doçura e a persuasão, e não pela força, não por imposição. Então não vai adiantar, muitas das vezes, a gente observar o nosso irmão, que ele está seguindo, né, ali uma crença que mais tarde, mais à frente, terá grandes consequências. Nesse momento, nós impor ou querer fazer com força com que ela repense, porque nós não estaríamos ensinando, utilizando da exemplificação do Cristo, né? Então, é sempre pela doçura e pela persuasão. Não adianta a gente falar. A gente sempre fala, né, que o exemplo é que muda o outro, é que te muda também. O outro, ele vai te seguir não pelas suas palavras, mas por aquilo que você é como exemplo, né? Porque atrai. Então a gente vê o Chico, falando do Chico, que a espiritualidade fala, né, em várias literaturas dele, que a casa onde Chico trabalhava, a quilômetros de distância, a vibração era diferente. Por quê? Porque Chico era aquela consciência divina, vibrava o amor dia e noite, né? Então atraía os pensamentos bons pelas vibrações dele próprio. Então, exemplo, ele é exemplo, e atraía todas aquelas pessoas. Atraía os bons, como atraía os nossos irmãos doentes. Então, ele continua a falar, né? O que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer, se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que a violência, que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Então não adianta, né? Nós não temos como convencer. Saulo, quantas vezes Saulo teve a oportunidade de ter um entendimento diferente daquele que ele seguia, porque diz assim, Saulo era um homem ruim. Ele não era um homem ruim, ele seguia cegamente a uma lei, né? Ele tinha uma crença que ele seguia cegamente. A partir do momento, e aí a gente vê a sabedoria de Estevão, e do pensamento, dessa liberdade de pensamento. Porque o que Estevão falou no momento em que
ele estava desencarnando através das mãos dele, né? Então ele fala assim para Abigail, já ali nos seus últimos, né, suspiros, ele olha e diz assim para ela, que perdoa, que aceita a união dos dois, e diz assim, olha, imagina quando ele conhecer de fato Jesus. Então ele sabia que Saulo não era um homem ruim. Ele só tinha uma crença, né, que ele não abria a sua cabeça para outro tipo de conhecimento. Ele seguia aquilo, né, com toda a força, com violência. Então não ia adiantar naquele momento. Então, a partir do momento em que ele vê Jesus, né, e aí muitas pessoas falam, né, que foi feita uma cirurgia no cérebro de Paulo para que ele fizesse essa mudança, né? Eu falei, poxa, mas seria um privilégio, né, que faça na minha também. Porque, gente, é mudança que nós nos propomos. Da mesma forma, Madalena também. Santo Agostinho também. Eram homens comuns, como nós somos. Então, eles conseguiram transformar. Mas por quê? Pela liberdade de pensamento e de consciência. Que eles foram orientados e foram buscar. Né? A gente precisa buscar. E aí, na última, deu para a gente fazer as 10 questões. Né? Kardec pergunta, como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Olha, gente, que pergunta, né? Ele fala assim, os espíritos, essa será a que produza mais homens de bem. Olha, ele não falou assim, a doutrina espírita, né? Ou então um catolicismo protestante, não. Aquela, né, que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver, né, que tenha por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Não é claro, gente? Os espíritos são muito claro conosco, né? Essa doutrina realmente é de esclarecimento, de consolo, né? E aí, então, a gente encerra com 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, quando ele fala assim, ó, mas cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Né? Então, a gente tem que observar a nossa liberdade de pensar, de sentir, né? Porque a nossa consciência não é, como disse Leon Denis, a nossa personalidade. Então, vamos estudar a nossa personalidade para ver que tipo de consciência eu sou. Né? E aí o Coríntios, ele fala isso, né, Paulo? Mas cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Muito obrigada pela manhã de hoje, pelo trabalho. Agradeço a direção da casa, dos 2 planos da vida, e que possamos passar esses dias envolvidos com a presença de Jesus em nossos corações, em nossos atos, e que nós possamos realmente introduzir essas leis divinas na nossa consciência. Muito obrigada. Nós aqui te agradecemos, viu, Deusimar, por trazer para nós suas reflexões tão importantes para nós, no dia, principalmente nessa época. Vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor.
Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde, de muito equilíbrio. Tudo que nós precisamos, Senhor. Então abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente com todos nós nesta hora, a hora do passe, hora a qual mantemos a comunhão com os nossos benfeitores e amigos espirituais, a ligação com o nosso tão querido, amado anjo guardião. A mensagem de hoje do Evangelho, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba a vossa mão direita, fala sobre a caridade. Palavra essa tão forte e proferida pelo Cristo. Muitos ainda não conseguem compreender qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. O próximo, meus queridos amigos, são todos aqueles que são necessitados, que precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da palavra amiga, do pão e do alimento, que seja ele físico ou alimento espiritual. Ajudar o semelhante é a posição mais importante entre todas as virtudes que aprendemos com Cristo. Sem caridade, de nada adianta. Paulo de Tarso, falando das virtudes da fé, da esperança e da caridade, enaltou a caridade como a mais importante de todas elas. E o Cristo veio exemplificar para cada um de nós este verdadeiro sentido de caridade. Muitas das vezes, pelas traduções, pela literatura, erramos a palavra amor, mas devemos colocar a palavra caridade no lugar desta palavra amor. Porque para o Cristo, a caridade é o sinônimo de amor. Você ajudar ao seu semelhante, você ajudar a seu próximo, ajudar aquele que está caído a se levantar, porque são verdadeiros irmãos nossos. Hoje, podemos estar na função de ajudante, mas de muitas das vezes estávamos na função de pedintes. E como será que nós gostaríamos de sermos auxiliados? Como será que os nossos mentores espirituais nos auxiliam? Será que é da mesma maneira a qual nós auxiliamos aqueles que estão caídos na rua? Sem julgar, sem o preconceito, sem chamar de vagabundos, ou de preguiçosos, ou de fracos, ou de caídos. Como será que esses nossos amigos espirituais estão olhando para cada um de nós? A reflexão sobre a caridade, sobre amar ao próximo, sobre ajudar sem esperar nada em troca, é o sinônimo maior do exemplo do Cristo veio para cada um de nós. E todos nós, sem exceção de ninguém, temos condições de fazermos a caridade. Caridade, palavra forte, palavra amiga, palavra que exemplifica o amor do Senhor Jesus para cada um de nós. E quando começamos a exercer e a pensar e a praticarmos a caridade, começamos a observar
que nós nos melhoramos. Acabamos com aqueles pensamentos ruins, acabamos com as nossas dores físicas, diminuímos nossas dores morais e, acima de tudo, nos aproximamos mais de Deus e de Jesus. O exemplo foi nos passado. Muitas das vezes queremos uma solução rápida para o nosso problema, mas só vamos conseguir resolver as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos pensamentos fixos em determinadas coisas que às vezes não queremos pensar, somente através da caridade. Palavra essa tão forte, que quando começamos a praticar, nos contagiamos como um vírus do bem que vai se profilando por todos os instantes e vai contagiando a todos em volta de cada um de nós. Um prato de sopa, uma doação de um alimento, um leite em pó para aquela mãe que não tem o que alimentar para o seu filho, a distribuição de quentinhas, sejam para os moradores de rua, uma prece para aquele nosso companheiro ou companheira que está caído na rua através do vício, da droga, da decepção, da angústia. Todos esses momentos nos aproximam mais de Deus. Todos esses momentos nos aproximam de Jesus. Todos esses momentos nos aproximam dos nossos mentores e amigos espirituais. Aqueles mesmo que quando passamos dificuldade, aqueles mesmo quando passamos dores, estão prontos a nos socorrer e a nos ajudar. Caridade, palavra máxima. Vamos modificar. Palavra igual ao amor dentro de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela manhã de estudos que tivemos, pelos ensinamentos que adquirimos, Senhor, através do Teu Evangelho, através do Livro dos Espíritos, ditado por esses Espíritos trabalhadores, amorosos. E te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com a Tua paz, com a Tua luz, que passe a Tua mão amorosa sobre as nossas cabeças, para que possamos nos manter pacificados, hoje e sempre. Então, Jesus, agradecidos por tudo que recebemos, em Teu nome, querido Jesus, em nome desses espíritos amigos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.